Paz do Senhor Jesus. Alegria poder estar mais uma vez reunidos em torno do nome de Jesus, para juntos exaltar a Ele, que é digno de glória, de honra e de louvor. Mais uma noite, cremos que o Senhor quer falar conosco de maneira tremenda. Abra sua Bíblia, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Vou ler alguns versículos apenas, ele é bem longo, mas eu quero me deter em alguns poucos versículos. Versículo 25 ao versículo 29. Deus abençoe as nossas amadas. Vocês apanharam ontem, né? Tomara que aprendam. O negócio não é só apanhar. É guardar a lição. Sabe por que o pai corrige? Porque ele nos ama. E a pastora foi bem incisiva nas suas palavras. É a última hora. Agora Deus está dizendo assim, ou você entra pelo caminho, ou você entra pelo caminho. Eu estava pensando em Davi, quando Deus mandou Samuel ir na casa do pai dele, Jessé. O couro vai comer aqui hoje de novo. E Samuel chegou para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Aí foi para Abinadab, Samar, estavam 7 irmãos. Mas o que a senhora quer dizer? Davi estava pastoreando ovelhas do seu pai, mas estava no culto. E quando Samuel disse, não nos assentaremos até que ele chegue, os irmãos de Davi estavam lá, mas não estavam no culto. Ser crente aqui dentro é fácil, quero ver lá fora. Como é que é o teu culto lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na escola? Os irmãos de Davi ficaram tudo já pensando, quase que Samuel unge o homem errado. Mas eles não estavam no culto. Davi estava lá no sol quente, olhando as ovelhas do seu pai. E eles estavam no culto. É uma coisa assim que você fica pensando, como assim? Bora o texto aqui. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Assim, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se em silêncio, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Ponha a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Você pode dizer amém? Tome assento, Deus te abençoe. Aleluias. Eu me identifico muito com Jeremias, lógico, longe de mim querer ser igual a ele. Misericórdia. Sofreu demais. Deus nem permitiu que ele casasse. Disse, você não vai casar, porque se você casar, seus filhos, a sua mulher vai ser levada a cativeiro. E ele suportou. Abriu mão de toda a sua vida para servir o Senhor. Hoje nós não queremos abrir mão de nada. Nada. Jeremias, o profeta aqui, ele é mencionado. E ele também é poeta. E este livro, adequadamente unido ao livro da sua profecia, no apêndice anterior, ele fala sobre previsões, assolações de Judá e Jerusalém, além do relato que ele mostra que a exatidão foram cumpridos 70 anos de cativeiro. Mas ele enfrentou falsos profetas que diziam, não, o cativeiro vai durar só 2 anos. E é o que está faltando, não, está cheio de falso profeta enganando o povo.
achando que está tudo bem. Pior, que está muita gente acreditando. A Bíblia diz que aconteceria isso, se possível, enganaria até os escolhidos. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma. Que a gente tome cuidado, vamos ficar na palavra de Deus, observar, ler, pedir ao Espírito Santo que nos ensine e nos mostre o que devemos fazer, porque nós estamos vendo dias difíceis. E vai piorar, tá? Vai piorar. Jeremias, cujo nome significa Jeová exalta ou estabelece. Apesar das suas profecias serem fortes, serem polêmicas, eu estou tentando falar devagar porque eu sou muito acelerada. Enquanto eu não esquento o pé. Esquentou o pé, a gente, né? E ele viu, apesar de tudo isso, das tragédias, das orações, ele viu um raio de esperança em meio a todo o pecado. E olha que ele não estava no nosso século 21. Ele olhou para o pecado que estava ao seu redor. Devido a essa situação, o profeta consegue registrar as seguintes palavras: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por causa desta misericórdia que nós estamos aqui. Eu estava conversando com um jovem modo de falar, ele tem 46 anos, é jovem, que eu já tive essa idade, faz tempo, não, faz um dia desse. E eu dei uma mensagem para ele muito dura, eu falei, ou você se conserta, ou Deus vai te preparar, vai te levar. Agora, antes de sair. Ele deve estar apavorado nessa hora. Porque eu tive um sonho com ele pela manhã. E o sonho de manhã para mim é profético. Foi uma coisa muito rápida. Acordei 5h15 da manhã, não fui trabalhar, fui orar. Eu tenho um sono muito curto. E fui ler meu devocional, fui orar, fui ler a Bíblia. E ele disse que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. São novas e não tem fim. Cada manhã ela é grande. Você acordou, foi a misericórdia. Você trabalhou hoje, a misericórdia. Você está aqui, é a misericórdia. Aleluia. Talvez os pecados sejam tão grandes que cometemos, que até nós podemos imaginar Deus não deveria nos perdoar. Mas o amor de Deus é tão grande e a sua misericórdia são maiores do que qualquer pecado. E nos alcança pelo seu perdão. Aí você vai adiante, vai lendo os versículos. O profeta orienta o povo de Judá para pôr a boca no pó. No capítulo 3 ele começa assim: eu sou o homem que viu a aflição do meu povo. Ele foi criticado até pelos seus patriotas, da forma da expressão de profecias que ele entregava. Mais ou menos assim, nas minhas palavras, o Jeremias, você profetiza contra o seu próprio povo, rapaz, tu é doido. Então eu me aplico a Jeremias porque esta mulher só profetiza tragédia, ela só profetiza coisa ruim. Se o povo lesse a Bíblia, olhasse para a vida dos profetas do Antigo Testamento, entenderia que era necessário Deus usar a vida dos profetas. Todo rei precisava de um profeta, querendo ele ou não, precisava de um sacerdote e de um profeta para receber a direção de Deus. O profeta Oséias disse o seguinte: o meu povo erra por falta de conhecimento. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus aí, crente? Oh, graças a Deus que vocês estão me ouvindo. Eu estou devagar, daqui a pouco vai esquentar. Calma que vai dar tudo certo. E o versículo adiante orienta. Olha, coloque a boca no pó. A aflição de Jeremias era muito profunda. Uma certa feita, ali no norte do Brasil, estado do Pará, eu tive que entregar uma profecia dolorosa. Eu cheguei em São Paulo, parecia que eu tinha levado uma surra de tudo que me doía, tudo que era osso. Mas pensa, eu diante de um estádio lotado, um ginásio de esportes que tinha umas 4.000 pessoas, e Deus me tomou e disse: eu vou fazer assim, 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 e todos saberão que teve, uma mulher de Deus aqui neste lugar. Quando foi cerca de 4 dias atrás, recebo mensagem: missionária, aconteceu. Eu digo: a glória e a honra é para Ele.
Eu sou pó e cinza. Para onde? Ebala e eufória, galacere, mina. Aonde Ele me leva, eu tenho que ser boca de Deus. Porque Deus disse para minha mãe, ainda eu no ventre sendo gerada, Valda, tu está esperando uma filha e ela será profeta, uma Jeremias. Tadinha de mim, já me tentaram jogar no calabouço, já tentaram me matar literalmente, mas a mão de Deus, Gebão do Aforgue, tem me sustentado até hoje. Então se prepare, não mexa com homem de Deus e mulher de Deus não, que depois vocês vão chorar. Então é melhor ficar calado e pôr a boca no pó. Só que o profeta, apesar de tudo isso, ele chorou. E quando eu entreguei essa profecia naquele lugar, fui para o hotel, irmãos, pensa como eu chorei, não consegui dormir. Eu disse, Deus, o que eu falei? Deus disse, não se preocupe que eu vou cumprir. E tem gente que corre de medo de profeta, até mesmo na minha nação, no meu povo. Tem muitas igrejas na minha que não me convidam para eu pregar. Não dá para ficar em Samaria, vão para a Judeia. Não tem problema. Ele é chamado de profeta chorão. E as lágrimas de Jeremias brotou de um coração quebrantado. Está faltando quebrantamento em nós. A gente não chora mais. Estamos secos. Está faltando choro. Se preocupe não que Deus vai criar uma situação, vocês vão chorar muito. Choro porque o exílio e o pecado do povo trariam um tempo de sofrimento. De um exílio prolongado de 70 anos. Muitos falsos profetas disseram, é só 2 anos. Ele chorou porque o seu coração estava ferido pelas mesmas atitudes que estava ferindo o coração de Deus. Mas o profeta, que é um homem esperançoso, eu ainda tenho esperança, aconselha com as seguintes palavras, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Queridas irmãs, segura aí que eu vou soltar essa. Espera aí que eu vou molhar a garganta. Cadê as diaconisas dessa igreja? Fica em pé. As diaconisas dessa igreja. Precisa arrumar a situação aí, tá? Arruma. Vamos parar de ir. Ai, por que ela? Ai, vamos parar com isso. A Bíblia fala em Romanos capítulo 16 de uma mulher chamada Febe. Paulo envia cartas pela mão dela, que sabia da conduta dessa mulher. Ele preso em Roma, manda cartas para a igreja através de Febe. Que vocês sejam uma Febe. Não é febre não, tá? Paulo confia em uma mulher. Eu gosto desses textos de mulher porque tem muita gente aí. Mulher não pode pregar. É um bando de preconceito. Não. Eu fico só lendo. Diga, santa ignorância. Mulher não pode. Que importância tem de eu ser mulher? Estamos passando por cima da Bíblia. O ministério de Jesus foi as mulheres. Paulo também foi sustentado por elas. Aí vem um bando de machistas. Tomara que você não esteja aqui não, porque o cajadada vai descer na tua cabeça. Por que mulher? Diaconisas. Vamos terminar o congresso? Vamos conversar? Vamos arrumar aí? Eu sou chata, eu sou muito chata. Eu não participo de grupo nem de igreja, porque dá muita confusão. Muita conversa paralela. Eu vou falar o que Deus está mandando. A pastora manda uma mensagem para o grupo, né? Aí a outra, mas eu não pensei que ia ser assim. Aí já cai no ouvido da outra, a outra já distorce a mensagem. Não tem aqui não, né? Tem lá em Perus, Brasil, né?
Então vamos arrumar isso aí? Faça jus o papel de vocês. Você sabia que diácono, diaconisa também tem unção de Deus? São ungidos e separados. Até o porteiro que fica na porta também tem unção. Então arruma aí, diaconisas. Quebra essa indiferença. Unidade do Espírito. Apóstolo Paulo, na carta de Efésios, capítulo 4, diz: unidade. O que é unidade? Um só coração. Um só propósito. Você vai em Atos, capítulo de número 3. Diz assim o texto: e subiam Pedro e João, juntos ao templo para orar. E por que vocês estão se dividindo? Eu acho lindo esse texto. E Pedro e João subiam juntos para orar. Não foram para disputar. A obra de Deus não tem competição. Eu já preguei em eventos que tinha grandes pregadoras. Eu era a menorzinha. Eu disse, eu não vim para competir com A e com B. Eu vim falar a palavra de Deus. Então, santas diaconisas, pode ficar brava comigo. Problema de vocês, mas eu preciso falar. Vamos parar de picuinha. Bora lá. O pé está começando a esquentar. E o profeta aconselha as seguintes palavras: coloque a boca do pó, porque ainda, talvez. E esse versículo nos faz tirar as seguintes reflexões. Só põe a boca no pó aqueles que não têm vergonha de se humilhar. Oh, glória! Só põe a boca no pó quem não tem vergonha de se humilhar na presença de Deus. Põe a boca no pó aqueles que reconhecem que a resposta vem do alto, ou que reconhecem os seus erros e depende totalmente do eterno. Quantas pessoas nesses últimos tempos têm perdido a esperança e a fé? Mas Deus me trouxe essa palavra para fortalecer os remidos triunfantes e compreender que a esperança não está perdida. A nossa esperança está viva em Deus, recebido promessa de Cristo. Pôr a boca no pó, uma expressão que transmite a ideia de oração, mostrando que a oração que eu devo fazer parte da nossa vida e que Deus é sensível a quem o busca. Pelo que diz, a oração move a mão de Deus. Aleluia, aleluia. Porque, portanto, eu posso compreender quando eu me ajoelho, quando eu me prostro, a minha oração e a minha esperança vai ser vivificada. Qualquer, pois, que a si mesmo se exalta, será humilhado. As pessoas distorcem esse versículo. A Bíblia diz aquele que se humilha. Não. Aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha, que desce, será exaltado. A gente entende, irmãos, nesses dias atuais que Deus está dizendo para a igreja: eu preciso de uma igreja, aleluia, que entenda que o processo é dolorido, o processo é difícil, mas Deus está dizendo aqui nessa noite: quando eu entendo que a minha humilhação, que o meu posicionamento pode mudar situações, quando eu entendo que a igreja, eu, você, nós, que somos igreja, nos prostramos diante de Deus, reconhecemos as nossas miserabilidades, eu entendo que o ouvido do Senhor está pronto para nos ouvir, e a mão dele está, aleluia, estendida. Isaías capítulo 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, o braço não está encolhido, e nem o ouvido agravado, porém os vossos pecados têm feito divisão entre nós e o nosso Deus. Aleluia. No início do capítulo 1 de Lamentações, o pecado não só leva o povo à solidão, como também à escravidão. O que tem de crente escravo? Nossa, missionária, tem crente, quando fala assim, culto de libertação, a gente coloca logo esse título de pessoas não crentes, né?
Mas tem crente que é escravo. Escravo da mentira, da fofoca, da inveja. E por aí afora. Escravo da pornografia. Está assim. Escravizado. Eu recebo mensagem todos os dias de mulheres chorando. Uma cidade que costumava ser repleta de alegria. A assolação de Jerusalém foi assolada, entregue na mão dos babilônios, porque não ouviram a voz do Senhor. Ouviram, mas não obedeceram. Essa cidade se tornou melancólica, de acordo com todos os relatos. Uma cidade cheia de angústia. Jerusalém foi um lugar alegre para outras tribos que dirigiam o seu propósito, para celebrar diante do Senhor. Porém, o profeta, ele entrega uma carta no capítulo 29 de Jeremias. Disse, olha, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. Foram para o exílio na Babilônia. Foram levados. Não tinha mais nada comum debaixo do sol. Não tinha planta, não tinha animal, não tinha moradia, não tinha celebração, não tinha casamento, não tinha solenidade, não tinha mais nada, porque não deram ouvido à voz de Deus. E eu vim aqui nesta noite como profeta avisá-los a vocês que vai haver um tremor de terra tão grande na América como nunca houve. E Deus está dizendo para a igreja, acorda e põe a boca no pó, que eu ainda posso reverter essa situação. Oh, glória! Papai chegou na casa. Eita! Não havia mais nada. E Deus, o Senhor disse, compra essa propriedade. Quem é que compra uma terra, pastores, na mão de Babilônio? Perdeu todo o valor venal do terreno, da terra. Somente quem confia na promessa de Deus. Jeremias compra, sela a escritura, paga 17 ciclos de prata. Ele pagou o preço para entregar a mensagem. Guardou num pote de barro e disse, Senhor, tu és maravilhosamente. Ninguém pode impedir o teu agir. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Deus está dizendo, se houver humilhação, se houver arrependimento, se tomarem posicionamento, eu posso mudar o quadro, eu posso mudar a história, eu posso. Oh, abandar a mão de orabadara, sorebada. Oh, glória! Eu estou esperando que vocês coloquem a boca no pó. Pare de picuinhas, pare de fofoquinha, pare de conversinhas paralelas. É hora de falar com o Eterno. O Eterno está atento para ouvir a nossa voz. As lágrimas daquele povo foram oprimidos. Aleluia. Os que foram poupados pelas nações agora habitam entre as nações. O que antes era um povo peculiar, agora é um povo misto. Sabe o que fizeram? Escarneceram da profecia de Jeremias. Riram dele. A queda foi registrada, sim. Aleluia. E Deus está dizendo, olha, a minha preocupação é não deixar que a minha glória saia do templo. Você vai para Isaías capítulo 6. Eu amo esse texto, como diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Uzias foi um grande rei. Aleluia. Judá estava sem rei, morreu. E Isaías vai para o templo para saber se a glória de Deus tinha voltado. E ali ele leva um choque de realidade. Ele chega e vê a presença de Deus. Ele vê a manifestação da glória. E ele começa a olhar para si e diz, ai de mim, ai de nós, ai de você, ai de mim. Ele olha e diz, ai de mim, eu vou ser morto aqui. Ele viu a presença de Deus, os querubins voando, aleluia, com 6 asas. Ele vê a manifestação, a presença. Ele reconhece, eu vou morrer. E o Senhor diz assim, não, eu te trouxe aqui hoje para purificar os teus lábios. Eu vou tocar onde... Eu vou tocar aonde te está dando trabalho. Eu vou tocar onde dói. Eu vou tocar onde precisa. Onde era? Os lábios, a língua de Isaías. O Senhor disse, Isaías, estou mandando um anjo com a brasa viva
tenaz colocar nos seus lábios. Porque no capítulo 5, ele disse, ai de José, ai da Maria, ai do João, sei não. Será? Sabe o que ele disse? Eu sou um homem de lábios impuros. Ele vivia no palácio, na monarquia, sabia o que acontecia. Ainda participava das conversas. Cuidado com conversas paralelas, volto a dizer. Cuidado. Deus teve tanta misericórdia que leva ele para o templo. Ele estava preocupado porque o trono de Judá estava vazio. Deus estava dizendo, Isaías, o trono está vazio, Uzias morreu, mas eu estou no controle de todas as coisas. Ele sai dali transformado, aí sim ele recebe o chamado profético. Eu acho engraçado, é meio polêmico que eu vou falar, tem um monte de gente querendo ser profeta. Ai, quero ser profeta, quero que Deus me use. Mas não aguento o processo. Teve uma pessoa no Brasil, não lembro o nome, nem que eu lembrasse, não ia falar, ela me pediu perdão. Ela disse, missionária, eu assisto os seus vídeos e comecei a pregar por aí, dizendo que Deus tinha falado, o que Deus te usa, falado que Deus tinha me usado. E Deus me repreendeu. Por ela me admirar, ok. Mas querer passar por mim, dizer que Deus tinha usado ela, faz isso não. Deus não trabalha com remendo. Deus trabalha com a verdade. Deus não trabalha com faz de conta, Ele é real. E Jeremias entende que tudo isso que está vivendo é porque o povo não deu ouvido à voz de Deus. Voltando a Isaías, quando toca nos lábios, diz, tu está sendo purificado. Ele sai dali com a convicção, eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher. Vamos vestir vestes novas essa noite. Vamos trocar essa veste fosca, sem brilho, por uma veste de alegria. Vamos nos revestir do novo homem. Aleluia. Ele diz, olha, fizeram escárnio da sua queda. O Senhor ouviu a zombaria das suas ordenanças particulares. Jerusalém pecou. O pecado e o opróbrio de qualquer povo. Aqueles que viveram uma terra fértil. Viveram um período maravilhoso, estavam quase perecendo. E muitos deles pereceram por falta de comida. Minha filha teve um sonho a semana passada. Ela disse, mainha, eu tive um sonho que nós estávamos no supermercado fazendo compras. E nós queríamos gastar um valor X. Quando chegou no caixa, o caixa falou, só pode pagar, só comprar só a metade. Vamos orar. Minha filha, vamos orar e vamos ficar atenta. Ela vai passar a compra que deu o valor total, moça, nossa, tem que tirar metade. Não pode levar tudo. Isso vai acontecer. Por quê? Porque não temos sensibilidade. O povo suspirava procurando pão em vão. O profeta Elias chega num cenário caótico. Havia uma briga política. Uns queriam honre, outros queriam Tibni. Não gosto de falar em política de jeito nenhum. E ele entra no cenário da apostasia. Jezabel mandando parar a adoração do templo. Jezabel não queria mais que os templos se abrissem para adorar a Deus. Vamos parar com esse negócio de circo de oração. A história do circo da oração no Brasil foi uma das mais lindas. Começou por causa de uma irmã que tinha uma criança doente. Você chega em Recife, eu sei, porque eu já fui lá. O culto começa às 9 da manhã, vai até às 5 da tarde. Ninguém arreda o pé. Hoje não ora nem 5 minutos. Entra aqui e está... Não agradeceu a Deus. Raça de víbora. Não oram. E querem tudo de bandeja. Aí ficam atrás de profeta que entrega a chave de casa, de carro, que revela CPF, RG. O que é isso? Soma na vida espiritual. Eu fico triste, eu confesso, eu fico triste. E quando Deus traz uma doida igual eu, nossa, ela é muito exaltada. Não, exaltado é Deus. Ele é digno de glória e de honra. Nunca somos presos a nenhum jugo.
que não tenha sido colocado por nossas transgressões. De que se queixa o homem dos seus próprios pecados? Elias diz assim, vamos fazer o seguinte, ele entra no cenário difícil. Jezabel querendo matar os profetas, matou muitos. Acabe casa com ela para acabar mesmo. E ela manda retirar o culto de adoração, vendendo mentira, e muitos que se diziam povo de Deus acreditou nas mentiras dessa mulher. É o que está acontecendo hoje. A Jezabel já está nas igrejas. Eu não estou falando de cabelo, de roupa. Eu estou falando no sentido espiritual. Para que culto? Para que vigília? O culto não é para você. O culto é para Deus. Se é para murmurar, fique em casa, criatura. Não atrapalha quem quer adorar. E Elias chega e diz assim, olha, vocês decidem, vocês querem Baal, sigam. Se é Deus, vem comigo. Foi chamado de perturbador de Israel. Ele disse para Acabe, tu és o perturbador. Chegou um dia que ele disse, olha, vamos para o Monte Carmelo, vamos lá que eu quero ver quem é o Deus verdadeiro. Vamos embora. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí gritam Baal, se esquartejam, se queimam, se matam, e o sangue está correndo e nada de Baal. Aí Elias é muito sarcástica. Baal respondeu, mandou um e-mail, mandou um SMS, mandou uma mensagem. Não? Então agora se junta aqui. Primeiro, vamos arrumar o altar. Tem altar quebrado aqui. Precisa consertar. Tem altar que precisa arrumar. Tem altar e Deus vai revelar. Tem altar quebrado. Não ora mais. Não quer mais nada. Vive fingindo que está tudo bem. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou revelar quem é quem. Eu vou mostrar quem é. Eu vou tirar a capa de muitos. Vou derrubar altar mentirosos. Eu vou tirar a máscara. Eu vou entrar nas salas ocultas. Eu vou entrar em gabinetes. Eu vou entrar nas câmaras ocultas. Eu vou. Estou cansado de falar e não quero obedecer. Eu vou desmascarar a gente que estão nos altares fingindo que é e não é. Chega Elias e diz, é Deus, vem comigo. Se é Baal, vá atrás. Ele faz um desafio, vamos comigo até o Monte Carmelo. Deus está chamando a igreja para um posicionamento. Tem irmãs aqui que disse, é o último congresso que eu participo. Não quero mais. Elias manda dizer assim, vamos arrumar o altar, traz 12 pedras aí. Está tudo quebrado. Arrumem, porque Deus vai mostrar quem é o Deus verdadeiro. E vocês sabem o final da história, né? Nunca somos presos a um jugo que não tenhamos sido colocados por nossas próprias transgressões, por causa dos nossos pecados, nossas iniquidades. O jugo do mandamento de Cristo é leve, Mateus 11:30, mas as nossas transgressões é pesado. É dito que Deus prende esse jugo quando nos acusa e nos traz aflições. Tem gente que só reconhece o pecado quando Deus bota em cima de uma cama e quebra.
Deus disse para Jeremias: vai, desce a casa do oleiro, vai lá. Eu tenho uma mensagem para o meu povo, é lá. Mas Senhor, fala comigo aqui, traz um profeta em casa. Não, vai na casa do oleiro. Observa como é que ele trabalha no barro. Jeremias desce, eu tenho a mensagem. Mas observa como é que o oleiro trabalha no vaso. O jugo é preso, entrelaçado por sua justiça. E nada além da sua misericórdia perdoadora pode nos desamarrar. Senhor, eu quero ser um vaso. Aguenta o processo? Senhor, eu quero ser profeta. Aguenta a pancada? Aguenta a calúnia? Aguenta a perseguição? É tudo isso e muito mais. Eu cheguei a ser ameaçada. Mandaram mensagem para mim no privado: se eu te pegar na minha igreja, eu vou arrebentar tua cara. Eu te tiro de lá na porrada. Você aguenta? Você não aguenta uma conversinha? Você não aguenta nada toda dadai? Não me rende, não me toque. Que eu sou feita de reboque. Aguenta? Aguenta a calúnia? Aguenta juntar 5 anos de moeda para comprar alguma coisa, como eu fiz? Aguenta? Perder tudo como eu perdi? Nossa, aguenta? Aguenta dedos apontando? Internet falando de mim? Aguenta? Aguenta nada. Você é toda delicadinha. Não tem coragem de botar a boca no pó. Acha que é vergonha? Vergonha a gente pecar e reconhecer que a gente precisa ter uma veste nova. Jeremias está dizendo assim: olha, os nossos problemas, Deus está dizendo assim, coloca sobre nós. Nós temos que admitir, Ele é justo. Não seremos capazes de compreender o Senhor em nós mesmos. Essa mensagem me dói a alma. Sabe por quê? Porque que Deus disse: Deus, mas eu tenho que pregar aqui. Deus disse: aqui. Não foge, prega aqui. Conserta eu, Jeová. Está doendo aqui. Mas é tão gostoso apanhar do Senhor, porque Ele é misericordioso. O homem não tem misericórdia. Estou correndo aqui. O Senhor, no capítulo 2:2, diz assim: o Senhor devorou as moradas. Seja quais forem as assolações que Deus cause à sua igreja, Deus vai causar. Eu nunca vi um período de tanto escândalo na igreja como está no Brasil. É todo dia. É toda hora você abre a internet, escândalo, 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 escancarado. Mas é Deus limpando os altares, viu? É assim, Deus está tirando os Jeroboões. Jeroboão fez o povo pecar. Ele pecou e fez o povo pecar. Quem estiver causando essa situação, Deus vai arrancar. Nem que Deus tenha que matar em cima do altar, Ele arranca. Por quê? Porque o machado está na raiz. O machado está afiado. Eu já estou ouvindo barulho, batendo na raiz. Não vai mais sujar a noiva. A noiva não pode sofrer danos. A igreja é noiva. Vocês cantaram: o noivo vem aí. Lâmpadas acesas, azeite na lâmpada. É quase meia-noite. É quase meia-noite. Falta pouco. Estou toda arrepiada. Vocês cantaram o hino. Se vocês parar para olhar assim na letra: 5 virgens prudentes e 5 loucas. Engraçado que as prudentes cantam, as loucas também. As prudentes vêm para o culto, as loucas também. Estão na igreja. Dá-nos um pouco do seu azeite, vai comprar. Me empresta, amiga. Compra, paga o preço.
Devorou o Senhor as moradas. E Deus executou aquilo que era mais apropriado para a nossa vida. Ele derrubou. O Senhor disse para Jeremias no capítulo 1: eu vou te usar para plantar e para arrancar, para derrubar e para edificar. Não temas. Se levantarão contra ti. Eu te coloco como um muro de bronze. A destruição, a assolação de Jerusalém foi grande. A partir de então, as coisas foram se avançando. Logo, é justo para Deus rebaixar por meio dos seus julgamentos aqueles que se rebaixaram por meio do pecado. Derribou para aqueles que sabem como, por meio do pecado, valoriza o valor, aleluia, do favor do Senhor. Nada parece mais amedrontador, aleluia, do que, irmãos, passar, suportar a repreensão, suportar por amor, suportar. Deus fere, mas Ele cura. A palavra que fere é a palavra que cura. Então, nesse dia, nessa noite de hoje, Deus está dizendo: eu faço a ferida, mas eu vou sarar. Eu firo, mas eu saro. Eu mato, mas eu faço viver. Deus queria ser reconhecido pelo povo. Deus queria ser reconhecido na sua obra, porque foi Ele quem fez. O fogo que o Senhor acendeu deve ser lamentado por toda a casa de Israel, como aconteceu no caso de Nadab e Abiú. Trouxeram fogo estranho. Deus não quer fogo estranho. Tem que ter fogo no altar. Tem que ter, começar no altar. Quem é o altar missionário? É eu e você. Você tem que ter fogo no seu altar. Não ficar esperando que os outros façam. Faça a sua parte. Faça acontecer. Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho e Deus os fulminou. Não traga nada estranho para Deus. Estou encerrando. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A igreja de Deus é como a sarça que Moisés viu. Queima, mas não é consumida. Assim que sejam mais quais forem as dificuldades que nós possamos enfrentar, o Senhor está dizendo aqui: terá lugar no mundo até o final do tempo. A igreja é perseguida pelos homens, mas não é desamparada pelo Senhor. Somos perseguidos, mas não somos vencidos. Somos atribulados, mas não somos desanimados. É aí que está na carta aos Romanos. A igreja sofre perseguição, mas não é desamparada pelo Senhor. Aleluia. Outros foram destruídos. Aleluia, de fato, a nossa volta. Estiveram no meio da destruição, porém não foram aniquilados. Estamos fora da sepultura, também fora do inferno. Irmãos, o inferno é real. O inferno é para o rebelde. Versículo 24 nos diz assim: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. É o nosso dever considerar que Deus é a porção da nossa alma. Faz uso dele como a nossa porção. Você tem uma porção todo dia que é a palavra. Mas não. Ora por mim, irmão, me manda uma palavra. Você tem uma porção. Todo dia tem uma porção nova. Qual é o problema desses crentes? Me manda uma palavra. Esse dia, minha irmã, eu estou angustiada, amém. Me manda uma palavra. Eu falei, Salmo 142, lê aí. Tem até um hino lindo. Eu queria ser cantora, Deus não deixou. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Falei, ouve sim, irmã. É uma oração, é um lamento de alguém que está profundamente abalado. Apresente suas queixas a Deus e não no muro das redes sociais. É tanta coisa que colocam em rede social.
Quando não é atacando um, atacando o outro. Eita, não sei de nada. Eu não moro aqui. A minha porção é o Senhor, eu tenho conforto nele, em meio às lamentações, quando a tribulação está prolongada e o livramento for indiferido, devemos pacientemente esperar por Deus e o seu gracioso retorno a nós. Enquanto eu espero, enquanto você espera, aleluia, deixa eu te dizer, Deus está dizendo, espere com fé, aleluia. Vamos buscá-lo onde? No Facebook? Não, no YouTube não, no TikTok não. Vamos buscar na oração. A oração abre portas. Vamos fazer o que mais? Pôr a boca no pó. Reconhecer os nossos pecados. Quem tem esperança de agir se associa com a graça de Deus. Aleluia. Põe teu coração no altar do Senhor. Põe a tua boca no pó. Reconhece que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão também. Não tenha vergonha, não é vergonhoso. Vá diante do altar, mas antes de entregar a oferta, vai consertar com teu irmão. A palavra da noite é: ainda talvez tenha esperança. Depende de mim, depende de você. Depende da nossa atitude. Põe a boca no pó. O homem nada mais é do que uma ferramenta usada pelo grande Deus. E ele opera segundo a sua vontade. Levantemos o nosso coração e as nossas queixas diante de Deus. Por que estou sofrendo? Tem uma irmã que diz assim: acho que Deus está irado comigo. Acho que Deus está com raiva de mim, estou passando muita luta. Falei: minha irmã, atrás de você tem uma fila de gente passando luta. Tem muita gente passando luta. Não pense que é só você, não. Vocês acham que profeta não tem luta? Fica no meu lugar. E outros. Eu conheço profetas, mulheres de Deus, que moram num barraquinho de madeira caindo na cabeça. Poderia estar numa casa boa. Mas Deus sabe que se der uma casa muito boa, ela vai se afastar. Tem gente que Deus não pode dar uma bicicleta. Porque se Deus começar a abençoar demais, ele se afasta. Ai, não tenho tempo de vir para a igreja. Eu tenho que ir às compras. Aí chega o período de férias, some todo mundo. Aqui não tem não, só no Brasil. Nas férias some todo mundo. Não vem para o culto. Vocês acham que Deus é nosso empregado? Vocês estão enganados. O profeta Joel, ele profetizou no período que o povo estava vivendo a maior fartura. Sabe o que é fartura? E o povo não subiu para a festa do templo, das cabanas. Acabou. Não subiu mais. Onde está? Não tive tempo, pastora. Eu fui ver o meu resort que eu acabei de comprar. E você, irmão? Então, olha, comprei uma fazenda, fui lá dar uma olhada, não tenho tempo. Aí Deus usa o profeta assim: eu vou fechar os céus, não vai chover. Lembra de Elias? Sob a minha palavra, por 3 anos e meio não vai chover. Jezabel disse: eu quero a cabeça dele, os cães vão lamber. E ele foge e vai para a caverna se esconder de Jezabel. Só que Deus honrou o que o profeta disse. Aí veio a palavra do Senhor. Vai, diga que vai chover. Eu preciso de você no monte. Fiquemos em pé. Coloquemos a boca no pó, porque ainda há esperança. Levante suas mãos aos céus. Pai, obrigado por tudo, por nos corrigir, porque o teu amor é grande, a tua misericórdia tem nos alcançado, o teu poder é grande. Ajuda-nos a entender, Pai, qual é o nosso posicionamento. Nos ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a entender o que o Senhor quer de mim a cada dia, a me humilhar diante de Ti. Obrigado por esta palavra que nos incentiva a Te buscar, porque ainda talvez tenha esperança. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.